natureza, por haver beleza, eu ergo um canto em louvor ao meu Senhor, pela paz que sinto e por ter amigos. Não canso de agradecer e louvar a Ti, Senhor, pois Tu és tão bom, tens me dado o que eu não mereci, e no Teu amor eu recebo antes de pedir. Tua graça me sustenta, Tua mão me orienta, eu descanso em Teu cuidado, pois Tu és tão bom. Pela paz tão doce que Jesus nos trouxe, eu quero cantar e nunca cessar de agradecer. Pelo pão do dia, pela alegria, eu trago no peito gratidão ao meu Senhor, pois Tu és tão bom, tens me dado o que eu não mereci, no Teu amor eu recebo antes de pedir. Tua graça me sustenta, Tua mão me orienta, eu descanso em Teu cuidado, pois Tu és tão bom, pois Tu és tão bom, pois Tu és tão bom, Tu és tão bom, pois Tu és tão Bem-vindo a mais um estudo, certo? E hoje nós vamos falar de um tema muito bom, muito interessante, que é a maior de todas as guerras. Então, você já fica aí ligadinho, que daqui a pouco o pastor Entre vai falar sobre esse tema, certo? Para você que perdeu algum estudo por algum motivo, não tem problema. Nossos estudos ficam gravados aqui, nesse mesmo canal que você está assistindo, então você pode ir lá
e está assistindo algum estudo que você tenha perdido. E caso você não seja inscrito nesse canal, no nosso canal da igreja, Iage de Liberdade, se inscreva, porque aí você vai poder estar também recebendo as notificações. E aí não vai perder nenhum estudo, certo? Você vai poder ativar as notificações dos nossos vídeos e dos nossos cultos. Aí no sininho tem um símbolo que fica bem do lado da inscrição de um sino, você pode estar ativando. E aí você vai ficar por dentro de tudo. Antes da gente começar, né, eu quero dar aqui as boas-vindas à nossa irmã que está aqui com a gente, Águida Cerqueira. Ela é uma irmã nossa, né, da Igreja Batista, está aqui acompanhando com a família. Seja muito bem-vinda. Quero também dar as boas-vindas à Rosiane, uma amiga minha que eu convidei, está participando com a gente também. E a Fernanda, certo? Sejam bem-vindas, não só elas, mas todos vocês que estão chegando aí agora nesse momento, tá bom? E eu tenho um versículo aqui para falar com vocês, que está lá em Hebreus 13:15, diz o seguinte: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios dos que confessam o seu nome. Com esse intuito de adoração e de louvor, eu quero convidar você neste momento a estar cantando com a gente esses hinos que nós vamos colocar, tá? Então, esse é o momento de você estar adorando junto conosco. Antes da gente soltar as músicas, eu queria pedir que vocês já colocassem aí no chat, aí nos comentários, os pedidos de oração de vocês, certo? Que a gente vai estar acompanhando e, num momento especial, estaremos mencionando esses pedidos e orando também. Então, nesse momento, eu queria pedir para que soltassem as músicas. Nós vamos cantar 2 hinos nesse momento, certo? Que são os hinos Bendita a Segurança, do Inário Adventista, número 240, se você quiser acompanhar aí, e também Estou em Paz. Vamos adorar o Senhor nesse momento.
homem sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira, só nele a vida tem real valor. É Ele quem promete um mundo novo, sem medo, sem tristeza e sem rancor. A glória desta terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temos futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Esse o sucesso verdadeiro está no mundo, mas em Deus confiar. A glória desta terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temos futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Na batalha contra o mal, Cristo é o grande vencedor. Ele é o nosso general, Ele é o nosso Salvador. A glória desta terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temos futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, pode cair o mundo, estou. Bom, depois desse momento de adoração através desses louvores, eu gostaria de convidar a nossa irmã Adinólia, da Igreja do Perovais, para fazer uma oração. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, aqui estamos, Senhor, mais uma noite para te render graças, Senhor, e te agradecer, Senhor, porque tem feito conosco, Senhor. Nós sabemos que não merecemos, somos pecadores, mas o teu amor e a tua graça nos basta.
Ó Deus, nessa noite, concede-nos, Senhor, o discernimento, o espírito da sabedoria, para que possamos entender tudo o que vai ser dito e falado nesta noite, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, fica com o pastor e com todos, Senhor, que está assistindo mais uma vez esta lição. Que o Teu Espírito Santo possa ser com todos nós. Em nome de Jesus, que te pedimos e agradecemos. Amém. Amém, irmã. Muito obrigada por sua participação. E agora vamos para o momento dos pedidos e agradecimentos. E eu já começo aqui com um agradecimento, né, da irmã Jaci Ferreira, que está aqui acompanhando com a gente hoje. Ela é da Igreja Batista, mas vai participar do nosso estudo também, e agradece pela cura do seu filho. Bom, temos também alguns pedidos, né? É o Vitor, da Igreja da Liberdade, pediu oração pela Milena, que infelizmente está enferma, está com falta de ar, está com febre. Vocês possam estar incluindo aí ela nas orações de vocês. Temos também a neta do irmão Ailton, da Igreja de Perovais, né? A netinha dele nasceu hoje, a Maria Heloíse, e ela nasceu com algumas complicações. E os pais são novos ainda, estão com algumas preocupações, que nós possamos estar orando também por eles, para que Deus possa confortar e acalmar, né, o coração dessa família. Temos também aqui a Keila Souza. Ela pede oração por um grupo de oração que ela está participando, né, no WhatsApp. Que Deus abençoe esse grupo e que vocês possam estar cada vez mais buscando ao Senhor. Temos também a irmã Eugênia, que pede oração por ela e pela sua família. Infelizmente, eles estão aí com várias pessoas com o caso de Covid, né, na família deles. Então, que nós possamos estar orando também pela família da irmã Eugênia. E temos a Dionísia, também pediu oração aqui pelos seus filhos, certo? Temos outros pedidos aqui no nosso chat, mas a gente não vai estar conseguindo falar todos eles, tá? Então, você que está acompanhando, leia esses pedidos, anote aí no seu caderninho de oração, e mais tarde, em um outro momento, em uma outra oportunidade, esteja também orando ao Senhor por essas pessoas, por essas famílias, certo? Continue acompanhando com a gente. Em seguida, agora, nós teremos uma oração feita pelo pastor Eduardo, e logo após, ele começará o estudo dessa noite. Então, você, mais uma vez, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, deixa aí no chat também, nos comentários, que no final nós teremos um momento de respondê-las. Que Deus abençoe cada um de nós. Pastor Eduardo, pode orar pelos pedidos, por favor? Pois não, Jaque. Vamos sim, vamos orar. Aí, de onde você está, feche seus olhos, una-se a nós. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença. E nós te agradecemos também pelos motivos que foram expostos aqui também para te louvar, para te agradecer. Alguns escreveram razões pelas quais nós precisamos te louvar, Senhor, mais uma vez. E queremos exaltar o teu nome pela tua presença no meio dos teus filhos, das tuas filhas. E esses também apresentaram agora ao Senhor alguns pedidos. Já que pôde ler alguns, mas todos os demais estão também aí apresentados para nós continuarmos apresentando a Ti, o Deus que já conhecia todas essas necessidades antes de serem apresentadas, Senhor. O Teu grandioso conhecimento, somado ao Teu singular poder e ao Teu inigualável amor, faz com que nós agora nos aproximemos de Ti, com o coração cheio de confiança para apresentar cada uma dessas vidas nas Tuas mãos. Sejam aquelas que necessitam da Tua intervenção para uma necessidade física, a saúde que precisa de um restabelecimento, ou aqueles que rogaram, ó Deus, por uma criança que acabou de nascer, aqueles que estão em projetos de oração, aqueles que estão desenvolvendo alguma ação
e que precisam que o Senhor esteja na frente, sejam os pedidos mais recentes, aqueles que surgiram poucos dias ou horas atrás, ou aqueles que já são apresentados a Ti há bastante tempo, Senhor. Tu és um Deus todo-poderoso, não há ninguém no universo que possa ser comparado a Ti. E é por isso que nós rogamos nessa hora que a Tua graça seja visível para cada uma dessas vidas, ainda que a resposta não venha a surgir no tempo e no modo como nós desejamos, mas que a Tua presença, o Teu amparo seja sentido por cada um, Senhor, que tem vivido essas lutas, essas aflições. E nós oramos para que no tempo certo, da maneira correta, o Senhor responda se for da Tua vontade, Senhor, e Teu nome seja honrado e glorificado por cada uma dessas vidas que apresentaram esses pedidos. Ó Pai, Tu és um Deus fiel, um Deus próximo, e nós temos razões de sobra para confiar que o Senhor, que sempre cuidou de cada uma dessas vidas, cada um de nós, vai continuar cuidando daqui para frente também, Senhor. Por isso, nós apresentamos esses pedidos, esses agradecimentos, agora, junto ao Teu trono de graça, e oramos, uma vez mais, para que o Teu Espírito esteja aqui nos ensinando nesse quarto estudo da classe. Pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Amigos, boa noite. É uma alegria estarmos juntos, participarmos desses momentos de louvor, de oração. Você já chegou aí, se une a nós. E aqueles que estão chegando agora, a gente já teve uma parte muito importante do culto. E agora a gente vai para uma outra parte muito importante, que é o estudo da palavra. Então, você pode, quem sabe, depois recuperar o conteúdo que foi apresentado antes, louvores, pedidos de oração. Você pode acompanhar no YouTube, como o Jacques está sempre lembrando. E agora nós vamos para esse estudo. É uma alegria estarmos juntos e eu quero convidar você, que faz parte dos membros que já estão estudando a Bíblia, sejam adventistas, não adventistas, e você que não tem uma profissão de fé, mas que está junto conosco. Que alegria! Quero convidar todos vocês. Nós estamos unidos pela palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora no livro do Apocalipse. A gente vai usar outros versos de outras partes da Bíblia, mas a gente está numa classe Revelações do Apocalipse. Eu quero convidar você a encontrar capítulo 12. Capítulo 12, por favor. Localize esse texto aí. E a gente vai, então, ler alguns versos agora e vamos ler outros versos também. A gente vai ler outros versos desse capítulo mais adiante. Ele será nosso texto base ao longo dessa noite. E mesmo quando nós formos para uma outra parte da Bíblia, lá para o Antigo Testamento, você pode deixar marcadinho aí, pode colocar alguma coisa que pode deixar aí no capítulo 12 marcado para você voltar com facilidade. Eu já fiz isso aqui na minha Bíblia, vai ficar marcado, e aí a gente vai e volta depois para o capítulo 12, e a gente vai começar com o capítulo 12, vai continuar com o capítulo 12 e vai terminar com o capítulo 12. Nós temos a proposta temática. Deixa eu ressaltar aqui para vocês. A gente tem um assunto, né, para cada encontro nosso. Nós estamos aí no primeiro módulo, mas a gente sempre vai fazendo questão de um capítulo do Apocalipse que mais tem relação com o assunto que a gente vai apresentando a cada edição da classe. Portanto, a gente já viu aqui o capítulo 1 do Apocalipse. Depois a gente mencionou brevemente o capítulo 4 para poder entender melhor o capítulo 5. Isso foi no segundo estudo. Depois a gente viu os capítulos 2 e 3 no último domingo. E agora a gente vai ver uma parte importante do capítulo 12. É um capítulo muito rico também, mas aí vai dar para você ter uma noção importante do capítulo 12. Eu quero convidar você, então, para a leitura desse conteúdo, capítulo 12 do Apocalipse, versos 7 a 9. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão.
Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Vamos terminar aqui. Você recebeu o convite, você já sabe o tema para essa noite, a maior de todas as guerras. O tema guerra é sempre recorrente na nossa sociedade. De maneira triste, precisamos admitir isso. E precisamos admitir que esse é um tema super antigo. Aqueles que têm a oportunidade de ler conteúdo histórico ou ver alguns filmes sabem que desde as guerras elas têm ocorrido entre os povos, e o que aconteceu ao longo dos séculos é uma mudança no formato. Por exemplo, nossa geração, quando estuda sobre guerras, inevitavelmente a gente acaba entrando em contato com o conteúdo das duas grandes guerras mundiais. A primeira, começando ali em 1914, e a segunda, começando em 1939. Então, essa temática das guerras mundiais faz a gente perceber uma diferença. O conteúdo das guerras é um conteúdo super antigo, claro, mas essas duas guerras, elas apresentaram uma diferença em relação às guerras antigas, que é o fato de que as guerras do século XX, as duas principais, elas acabaram envolvendo civis. Vamos pensar aqui na segunda, que matou 50 milhões de pessoas, enquanto a primeira matou 20 milhões aproximadamente. Essa segunda, ela foi destacada por esse elemento que eu mencionei, em comparação com as guerras anteriores, que é o fato de envolver pessoas, porque antes as pessoas, os exércitos iam para um local de batalha, né? Não envolviam os civis, e aí essas aí envolveram os civis. Mas a segunda, diferente da primeira, ela também se destacou das guerras de séculos passados por conta da infeliz inauguração da bomba atômica. Bom, a gente poderia ficar falando um bom tempo aqui de guerras, porque, infelizmente, não faltam elementos para esse assunto, mas o que eu quero falar para você é que este conteúdo das guerras é muito mais antigo do que você pode imaginar. Você pode pensar, pastor, quando foi a Primeira Guerra? Aí você vai ter que olhar o cenário terrestre aqui para ver quando que os povos começaram a se multiplicar para que pudessem entrar em conflito entre si. Mas, na verdade, a Primeira Guerra, você acabou de ler comigo aqui no texto bíblico, ela aconteceu no céu. A Primeira Guerra aconteceu no céu, você viu aqui agora, capítulo 12, 7 a 9, e o diabo, Satanás e seus anjos foram expulsos, vindo à terra. Então, a gente tem essa informação muito clara. Apocalipse revela de uma maneira muito explícita nesses versos, como em nenhuma outra parte da Bíblia, sobre esse conflito entre o bem e o mal, que não começou aqui na Terra, ele começou no céu. E aí nós estamos estudando sobre o fato de que a maior de todas as guerras não é a segunda, que matou mais do que qualquer outra guerra humana aqui nessa Terra, nem é a Terceira Guerra Mundial, que deu início àquele clima de Guerra Fria e que acompanha o mundo até hoje. Não, a maior de todas as guerras é essa guerra entre o bem e o mal. E o primeiro ponto que precisamos destacar é que ela começou no céu, ela é anterior a mim, a você, a existência humana aqui nesse planeta. Por isso, vale a pena estudá-la, considerar alguns aspectos importantes. E um dos que eu quero mencionar para vocês, nesse estudo, tem que ver com a motivação. Então, para isso, eu convido você a ir comigo lá para Ezequiel, capítulo 28. Por favor, localize aí no texto sagrado do Antigo Testamento, aí na sua Bíblia, livro de Ezequiel, capítulo 28. Deixa marcadinho o Apocalipse, a gente vai voltar para lá. Mas olha o que diz a Bíblia aqui sobre essa motivação. Ezequiel, capítulo 28, e os versos 14 e 15. Ezequiel, capítulo 28, versos 14
e 15 vai trazer para a gente uma informação importante que a revelação traz aqui para esse estudo dessa noite. Ezequiel capítulo 28, versos 14 e 15, diz assim: Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. Percebeu? Aqui. Olha aí no seu texto com calma e você vai ver, então, as informações que a Bíblia está apresentando para a gente aqui acerca da motivação para que houvesse essa guerra no céu. Vamos olhar aqui para esse texto. Esse texto vai estar na lição que você vai receber assim que acabar a classe. Esse texto e um outro texto também de Isaías, capítulo 14, 12 a 14. Esses versos vão estar lá para você poder olhar e você vai poder responder uma perguntinha simples que está lá e tem relação com o que nós vamos buscando explicar aqui. Mas observe que o texto está dizendo aqui algo sobre o rei de Tiro. Um ponto importante a explicar para você é que os textos de Ezequiel e Isaías, que a gente não vai ler aqui, mas que você pode conferir, porque eu acabei de citar agora, e você vai ter também isso no estudo, eles estão falando de uma realidade histórica para ensinar uma realidade espiritual. Esse texto está falando do rei de Tiro, que aqui é um símbolo para Satanás. O texto de Isaías está falando do rei de Babilônia, que também é um símbolo para Satanás. Alguém pode perguntar, mas pastor, está falando do rei de Tiro, vamos ficar aqui em Ezequiel, ou está falando de Satanás? Veja, a Bíblia usa esse elemento histórico para falar de um outro elemento. Por exemplo, quando Isaías capítulo 7, verso 14, fala sobre Emanuel, e Isaías capítulo 9, verso 6 também cita esse menino, é muito comum, né, você aplicar esse menino a Jesus, porque Mateus cita Emanuel lá e está citando Isaías. Mas veja, assim como Emanuel foi um tipo para Cristo, o rei de Tiro aqui é um tipo, uma figura, para poder ilustrar essa verdade acerca desse ser espiritual no céu. Então, o texto está falando do rei de Tiro, mas você vai encontrar alguns elementos aqui nesses versos que não pode se aplicar ao rei de Tiro. Então, por exemplo, perfeito era nos teus caminhos. Não existe ninguém perfeito depois que entrou o pecado. Você concorda? Portanto, é um elemento histórico falando de um elemento que existia, que é o rei de Tiro, e embora os leitores de Ezequiel, ou no caso de Isaías, não conseguissem compreender tudo que estava envolvido nesses versos, eu e você que podemos olhar e ter acesso à Bíblia toda, incluindo o Novo Testamento, que fala mais amplamente sobre a obra, as características de Satanás, eu e você, à luz do Novo Testamento e de Apocalipse, podemos perceber que esses textos estão, na essência, querendo falar sobre o trabalho de Satanás. Então, nós percebemos aqui, por exemplo, que, de acordo com esses versos, a vaidade, o orgulho, a ambição fizeram Lúcifer desejar se colocar no lugar do Criador. Mas, pastor, como pode isso? Porque é tudo perfeito, não havia pecado, essas coisas são comuns aqui nesse mundo de pecaminosidade, enfim, como pode ser isso? É um mistério. Não se pode explicar como que o pecado surgiu num ambiente perfeito, mas o fato é que surgiu no coração de um anjo perfeito essa vaidade, o orgulho, a ambição, esse desejo de supremacia, de exaltação, o desejo de se colocar no lugar de Deus. Você vai ler isso com calma em Isaías. Isso fez com que, portanto, Lúcifer, esse anjo de luz, pudesse abrigar o mal em seu coração. Então, esse cenário fez com que ele começasse a se opor a Deus. E aí nós encontramos o cenário
dessa peleja do capítulo 12, 7 a 9, que nós observamos. O pecado surgiu no coração desse anjo perfeito e ele começou a espalhar as fake news. Pastor, o que é isso? Esse é um termo que foi cunhado recentemente. O termo pode ter o seu uso mais frequentemente agora, de algum tempo para cá. Mas notícia falsa é uma coisa super antiga e que não começou aqui nessa terra, começou no céu. Então, Lúcifer começou a espalhar fake news acerca do caráter de Deus para todos os anjos. E aí existiram aqueles que permaneceram firmes ao lado de Deus, mas existiram aqueles, um texto, a ideia de um texto aqui é simbólica, não quer dizer que foi um a cada 3, mas quer dizer que foi uma grande quantidade, porque afinal, um terço, ou 33, alguma coisa por cento, é uma grande quantidade. Então, um terço de fake news de Satanás acerca do caráter de Deus, e agora a situação, depois de um bom tempo, ficou insustentável, por isso que houve peleja no céu, e já não se achou mais lugar para Lúcifer e seus anjos no céu, eles foram expulsos do céu, como a gente leu no texto. Reler isso nos capítulos 1 e 2 do livro de Gênesis. E aí, nós, então, lemos sobre a entrada do mal no planeta Terra. Já começou no céu, grave isso, mas quando ele chega no planeta Terra, naquele momento que o pessoal fala muito da questão da maçã e tal, aquela coisa toda do fruto. Bom, a Bíblia não fala nada de maçã, você sabe disso, mas eu estou usando aqui esse elemento de conexão cultural para poder falar que a gente conhece sobre essa questão da entrada do pecado aqui, nessa questão da maçã ou do diálogo que você já ouviu muitas vezes. O que eu quero destacar aqui, que é importante para o conteúdo do nosso estudo nessa noite, ao falar sobre a maior de todas as guerras, é sobre essas armas. Veja, esse conflito vem para a Terra. E você lê no capítulo 3 de Gênesis que ali, disfarçado de uma serpente, nesse conflito, Satanás, a arma para enganar o ser humano, que é a dúvida. A dúvida. Deus disse, não coma que vocês vão morrer. E aí, o inimigo, por certo, pegou um daquele... o capítulo 12 do Apocalipse. Você localiza esse texto? Deixou marcadinho aí? Eu deixei marcadinho, já localizei aqui, ó, capítulo 12, e eu quero falar aqui para você de algo interessante nesse conflito. Você conhece o... Veja, capítulo 12, 7 a 10. A gente vai reler aqui. Alguém pode ter chegado agora e acompanha conosco. Apocalipse, capítulo 12, 7 a 10, diz assim. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele
poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Percebeu aqui? Aqui apareceram vários nomes do inimigo. Você nota como o Apocalipse ele é... Amigos, nós tivemos grande desafio agora em relação à conexão de internet. Você sabe o que é isso. E aí a turma correu aí para retomar. E a gente vai continuar do ponto em que nós paramos, tá bom? E depois vai ficar inteirinho no canal para você poder enviar para seus amigos e poder retomar também aquilo que foi apresentado anteriormente. Mas vamos continuar do ponto que a gente parou. Veja, nós falamos há pouco, à luz de Apocalipse capítulo 12, 7 a 10, sobre os vários nomes do inimigo de Deus, que é importante que você conheça, porque essas características dele são usadas nessa batalha, nessa grande guerra, na maior de todas as guerras. E à luz do capítulo 12, que é nosso texto base nessa noite, essas características são armas que ele usa no seu ataque contra Cristo e a sua igreja. Portanto, é importante nós sabermos sobre isso. E quando a gente fala sobre a capacidade do inimigo nessa batalha, naturalmente, Cristo é vencedor, muito mais poderoso, mas é importante você conhecer as armas do inimigo. A Bíblia faz questão também de mostrar para mim e para você até onde o inimigo pode ir nessa grande guerra. E aí eu quero convidar você para localizar o texto de 2 Coríntios, capítulo 11, versos 14 e 15. Localize esse texto, por favor, comigo. Deixa marcadinho o Apocalipse 12, combinado? A gente volta daqui a pouco para lá. Mas segunda carta de Paulo aos Coríntios. Localize esse texto aí, por favor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vai trazer aqui uma revelação maravilhosa que nós precisamos conhecer e sempre lembrar. 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11. Leia comigo os versos 14 e 15. Olha o que o apóstolo Paulo diz para nós aqui. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Observou aqui? A gente tem esses nomes todos que a gente está acostumado em nossa cultura, que a Bíblia menciona, e outros mais que Apocalipse revelou aqui. Mas tem um nome que eu mencionei muito brevemente, o nome original do inimigo de Deus, quando ele era uma criatura perfeita, vem do latim, que é Lúcifer, que significa anjo de luz. E esse texto aqui, ele fala, no verso 14, que não é de admirar, porque o próprio Satanás se tornou, portanto, uma criatura das trevas, não da luz. Porque a luz é algo próprio de Deus, é algo natural de Deus. Onde Deus chega a luz, vem a luz. E quando um anjo de Deus chega, também chega aquela luz forte, poderosa. Isso é próprio de Deus. E aí o inimigo, que uma vez foi esse anjo de luz, mas agora é um anjo das trevas, para enganar, ele se transforma em anjo de luz. Final do verso 14. Observe isso. Engano é próprio do inimigo de Deus. Ele tem trabalhado incansavelmente sobre isso. E é interessante você entender que dentro dessas armas de engano está uma estratégia muito importante do inimigo de Deus, que é sempre se disfarçar. Ele não se mostra, ele é extremamente atuante, não dorme, mas ele não se apresenta como Deus se apresenta. A nossa cultura, inclusive, acabou herdando da Idade Média aquela noção do inimigo de Deus como sendo um bicho feio, com chifres, com cauda, segurando um garfo,
tridente, enfim, a gente acabou pegando essa herança, essa cultura que a gente aprendeu desde criança, né? Sobretudo da Igreja Católica, e aí a gente acaba tendo muitas pessoas hoje no Brasil e no mundo com essa noção de que Satanás é assim. Quem acredita em Satanás crê que é dessa maneira assim, super feio. E para mostrar que essa noção de disfarce do inimigo tem sido muito cheia de êxito, tem muitas pessoas que sequer creem que Satanás existe. Então veja que essa noção do inimigo ela é tão habilidosamente estabelecida e implementada no meio das pessoas que Deus se apresenta, o Deus criador de todas as coisas, o Deus soberano, o Deus poderoso, o Deus que enviou Jesus Cristo para morrer por mim e por você. E o inimigo, como não aparece, as pessoas então começam a colocar tudo na conta de Deus, inclusive nesse momento que nós estamos vivendo agora da pandemia, como o inimigo não se apresenta, as pessoas começam então a dizer que Deus é que enviou a pandemia, porque o inimigo não aparece, se disfarça. Então, as pessoas que não estudam a palavra, que não estão aqui tomando esse tempo como nós, eu e você, estamos investindo para estudar, elas começam então a pensar, olha, isso aí então é da parte de Deus. Eu perdi um parente, morreu, foi Deus que permitiu, Deus que quis assim, foi da parte de Deus. E houve uma tragédia ali, uma criança pequena foi estuprada, onde estava Deus, enfim, todos esses elementos acabam entrando na conta de Deus, o inimigo vai se disfarçando, sempre foi assim, e aí é importante, ele se esconde, e quando ele aparece como um anjo de luz, verso 14, observe bem, foi assim que ele apareceu para Jesus de Nazaré, o Filho de Deus encarnado, em Mateus capítulo 4, ele não apareceu na sua forma original, mas apareceu disfarçado, e Jesus então pegou pelo conteúdo, quando pergunta se tu és filho de Deus, citando a Bíblia, observe bem isso, para enganar, se tentou enganar o Filho de Deus, imagine o que tenta fazer comigo e com você. Observe, o inimigo tem trabalhado para enganar fortemente nessa guerra, o engano, a acusação e o disfarce, a mentira, são armas que você precisa estar atento. E um outro ponto importante, quando o verso 15 diz, não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça. O que ele está querendo dizer, Paulo, aqui? Que o inimigo se transforma em anjo de luz e os seus anjos, que a gente conhece popularmente como demônios, os seus anjos se transformam em ministros de justiça. O que isso quer dizer? Pare para observar. Agora a internet voltou, estamos de volta aqui. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, isso quer dizer que o inimigo está atento para investir, para enganar as pessoas. Deixa eu explicar aqui com você, com um pouco mais de calma. Observe bem, o inimigo está trabalhando para enganar as pessoas. E muita gente está distraída pelo inimigo, pensando em futebol para voltar seu time, que ele está com saudade. Tem muita gente que está distraída com o inimigo, pensando em política. Né? Não estou dizendo que essas coisas não sejam interessantes, importantes e tenham o seu lugar, mas tem muita gente que está brigando por uma causa política, por uma bandeira política. Tem muita gente que está brigando por algum outro cenário. E Satanás está investindo na religião. Satanás está trabalhando para enganar as pessoas. Enquanto as pessoas estão preocupadas com as causas terrenas, o inimigo está voltado para a sua obra, que é de matar, roubar e destruir, conforme o texto de João, que você vai receber na sua lição logo mais, quando o seu amigo te entregar. Portanto, veja que Paulo está dizendo, Satanás se disfarça em anjo de luz, ele pode se disfarçar como se fosse o próprio Jesus Cristo para enganar as pessoas, e os seus demônios se transformam em ministros de justiça, pastores de justiça. Eu estou relendo o texto aqui? Não. Eu estou traduzindo o texto para você entender. Ministros de justiça, aqui ministro é pastor, líder religioso. Paulo tinha como oposição a si vários pastores, ministros,
que eram usados pelo inimigo, e Paulo está dizendo, Satanás pode fazer com que os seus anjos se transformem em pastores de justiça. Nós temos muitas religiões, inúmeras religiões, uma única Bíblia que estamos estudando agora. De quem é essa estratégia? A quem isso interessa? A Deus? Claro que não. O interesse de Deus não é que haja várias religiões, porque quanto mais religiões, mais as pessoas se afastam da essência da Bíblia, porque há uma só Bíblia, portanto, um só Deus, um caminho que Deus estabeleceu na sua palavra. Que bom que nós estamos aqui estudando a palavra. Mas Satanás pode, então, colocar pastores que vão transmitir uma imagem muito positiva, mas ele está dizendo que ele pode, inclusive, fazer com que os seus demônios se transformem em líderes religiosos com uma ótima influência para enganar as pessoas e afastá-las da palavra de Deus. Como aconteceu com Adão e Eva no início, como aconteceu com os próprios anjos no céu. Fique atento, essa é uma grande arma do inimigo. Quando nós pensamos nesse cenário, voltamos a Apocalipse capítulo 12. Volta aí, por favor. Apocalipse capítulo 12. Esse é o nosso texto base. E aí, quando você olha... Mas, pastor, você falou uma coisa agora, a questão da religião? Sim, por exemplo. Veja, capítulo 12, verso 17. Olha o que diz aqui a palavra. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Pastor, que texto é esse? Apocalipse capítulo 12, verso 17. Você pode reler tantas vezes quantas desejar. Você vai perceber, olha, o foco do inimigo, a perseguição, sua atenção está voltada para desviar você da fé, desviar você da palavra. Ele quer manter muitas pessoas longe de Deus, longe do estudo da Bíblia, pessoas que nós convidamos e que colocam uma série de razões para não acompanhar. Não devemos desistir, vamos continuar orando por essas pessoas, enviando o link para essas pessoas, mas ele quer manter muitas pessoas distantes da palavra. Mas aqueles que chegam, aqueles que vêm porque eles gostam da palavra, ou porque tem alguém na família que os incentiva, ou porque ele já foi um dia e agora está pretendendo voltar, esses que se aproximam da palavra, ele deseja que essas pessoas não compreendam a palavra, que elas não entendam, e a Bíblia está dizendo que no meio dessa grande religiosidade que nós temos, seja no Ocidente, seja no Oriente, aqui no Brasil, que no meio desse grande cristianismo, vamos falar aqui agora de Brasil, vamos falar de Bahia, algo que está mais perto aqui de nós, ele deseja que essa grande quantidade de pessoas que pega a Bíblia na mão, elas não atentem para a verdade, e a Bíblia está dizendo que tem um grupo de pessoas que recebe o foco principal do ataque do inimigo. Não são qualquer pessoa ou quaisquer pessoas. Não são todos os cristãos contra os quais Satanás está especialmente irado. São aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Percebe? A Bíblia aqui não está falando de uma placa de igreja, mas está falando de algo que vai além. A Bíblia está falando de uma marca, de uma característica. Nós vamos aprofundar esse conteúdo mais adiante ao longo de nossa classe, mas saiba, Satanás está trabalhando para manter as pessoas distantes de Deus e sua palavra, e mesmo aquelas que chegam na igreja e têm a Bíblia, eles querem que elas não estudem a Bíblia, ou se estudar, que seja superficialmente, e ele está focando o seu ataque naqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. É importante que você tenha em mente isso. Como que a gente pode, então, vencer nessa guerra tão grande que começou no céu, se estendeu aqui para a terra, a guerra entre o bem e o mal, e que não está brigando por ouro, por prata? Saiba disso. Não está brigando por algum cargo político. Não está brigando por nada que os homens costumam brigar aqui nesse mundo. Está brigando pelo meu e pelo seu coração. Como a gente pode, então, superar os ataques do inimigo nessa grande guerra? Eu convido você para a gente ler aqui o penúltimo texto dessa noite, João capítulo 8, verso 32. Mas fica aí, Apocalipse capítulo 12, por favor. A gente vai voltar para lá para concluir. Mas olha aqui as palavras
de Jesus em São João, capítulo 8, verso 32. Eu quero mencionar esse texto poderoso, libertador. E São João, capítulo 8, verso 32, diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavras do próprio Cristo. Vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. A verdade que nós encontramos aqui, queridos, é importante que você tenha em mente, é um conceito que aparece em toda a Bíblia. A verdade, naturalmente, é muito mais do que um conceito teórico. Você vai poder ler, por exemplo, no Antigo Testamento, no Salmo 86, verso 15, que a verdade é um princípio do caráter de Deus. É extremamente importante que você conheça a verdade, porque ao conhecer a verdade, você está conhecendo a Deus. Por isso que o inimigo está distorcendo a verdade, porque você pode ficar com a Bíblia na mão. Se você não conhecer, você não vai conhecer a Deus. A verdade é um princípio do caráter de Deus. Isso está em todo o Antigo Testamento e no Salmo que nós acabamos de citar. E no Novo Testamento, a verdade está muito mais expresso ali. A verdade é uma pessoa. O próprio Jesus disse, você pode ler isso em São João, capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, a maneira como você pode ficar protegido e liberto do mal, nesse grande conflito de 24 horas que não dorme, que o inimigo está trabalhando incansavelmente para destruir a mim e a você, para me afastar e afastar você da verdade. A maneira como você pode ficar protegido é se apegando a Jesus Cristo e se apegando à sua palavra. Não são tradições humanas, o inimigo vai usar sempre isso para manter as pessoas distantes da verdade. Não são tradições religiosas, aquilo que a gente está acostumado a fazer porque recebemos de nossos pais. Não! Isso são coisas que o inimigo vai soprando no nosso ouvido para dizer, não, você sempre fez assim, sempre creu desse jeito. Não. A verdade está aqui na palavra, a verdade é uma pessoa, é Jesus Cristo, e ele se revela através da palavra. O inimigo vai sempre manter você distante da palavra. E o Senhor está usando agora esse momento para que você tenha esse contato com a palavra. A internet, ou as internets, as duas que nossa equipe aqui estava usando, elas falharam, agora voltamos. Deus quer que você esteja atento, próximo da verdade, porque ao conhecer a verdade, ao receber a verdade no coração, ao permanecer na verdade, a verdade vai libertar você. Por isso eu quero concluir destacando esses aspectos aqui e quero agora abrir aqui espaço para Jaqueline, então, trazer algumas perguntas que porventura houver e a gente buscar respondê-las. E aí depois a gente faz uma conclusão do nosso estudo e do nosso culto. Prontinho. Voltando aqui, temos algumas perguntas, tá, pastor? E a primeira pergunta que nós temos aqui agora é: estamos em uma guerra, em um conflito, certo? Qual arma nós devemos usar nessa guerra e nesse conflito? Muito bem. Ótimo. Estamos nessa guerra. A arma é oração, estudo da Bíblia, como estamos fazendo aqui agora. A oração vai aproximando a mim e a você do Senhor Jesus Cristo. Vai criando uma intimidade com o Senhor e a gente vai se aproximando dele. Esse vínculo é extremamente importante. Vamos falando para Deus através da oração e vamos ouvir o Senhor através do estudo da Bíblia. E uma outra coisa importante, uma arma importante também, é nessa guerra você não assumir uma postura passiva ou defensiva. Mas nessa guerra você abraçar essas armas que eu resumi aqui muito brevemente, mas você pode encontrar em Efésios capítulo 6, falando sobre a armadura do cristão, o capacete, a espada. Você pode ler com calma isso lá em Efésios capítulo 6. E esse texto de Efésios capítulo 6 mostra que a gente precisa
além da oração, do estudo da Bíblia, desse preparo, dessa comunhão, a gente precisa partir para a ofensiva nessa guerra. O que quer dizer essa ofensiva? É poder alcançar o máximo de pessoas possível. Muitas pessoas que estão nessa condição que eu mencionei aí, distantes de Deus, o inimigo as tem mantido presas lá. Então, nós precisamos, de maneira ativa, nessa guerra, partir para enfrentar, com Jesus Cristo, evidentemente, essa batalha contra o inimigo, desfazer as obras do inimigo. Jesus veio para desfazer as obras do diabo, e eu e você, conectados a Deus, nessa guerra, precisamos ir para frente, devidamente protegidos, levando Cristo às pessoas, anunciando o Evangelho e despovoando o inferno, como dizem, e povoando o céu, trazendo pessoas para essa verdade. Ótimo, ótimo. E a nossa segunda pergunta, o senhor já mencionou aí, já esclareceu muita coisa, né, sobre o inimigo, mas só para enfatizar e deixar bem claro, e de uma forma objetiva, quais os cuidados nós devemos ter para não sermos enganados por Satanás? Olha, o inimigo sempre vai se reinventando, já que e as pessoas que perguntaram são milênios de experiência. Ele fica estudando, observando. Então, é importante que você esteja sempre apegado à palavra e olhe para o cenário moderno e pós-moderno à sua volta, as coisas que vão sendo criadas, estabelecidas, as novas tendências, e veja sempre se essas coisas elas se encaixam com a palavra. Sempre procure medir os ensinamentos, as descobertas pela palavra. A palavra precisa ser o seu critério, porque se você tirar a palavra, você tira o fundamento. Se você tirar a palavra, você tira a lâmpada para os pés, de acordo com o Salmo 119 a 105. Então, o que eu diria é o seguinte, ele vai sempre inovar, ele vai sempre criar, e aí você precisa sempre medir isso pela palavra. Se isso não se ajusta à palavra, então você rechaça, não abraça. É só maneira de você ficar salvaguardado, protegido. Nunca pense que a palavra é uma coisa antiga, ultrapassada, como algumas pessoas sugerem e outros acabam acreditando. A palavra é viva, é eficaz, ela é atual, porque ela é do próprio Deus que está interessado em que nós sejamos vitoriosos. Amém. Verdade. A palavra de Deus é resposta para tudo. E temos aqui uma última pergunta que foi feita pela Altair, uma amiga que está estudando a Bíblia com a gente. Ela é convidada da irmã Vera Lúcia, e ela perguntou assim: o tema Apocalipse pode ser tratado como a revelação do fim da vida? Altair, obrigado também pela pergunta, como os demais. O conteúdo do Apocalipse, Altair, é o último conteúdo da Bíblia, a mensagem que Jesus deu depois de 60 anos que ele havia subido ao céu, e é realmente a mensagem que vai mostrando como as coisas vão se encaminhar até o final, a conclusão do pecado, o final dessa história triste que começou no céu, que se estendeu para a terra, o final dessa grande guerra, e o surgimento, você vai ver isso nos 2 últimos capítulos do Apocalipse, e o surgimento de um novo mundo, um mundo perfeito, como o Senhor imaginou, como o Senhor idealizou. Então, sim, a mensagem, a revelação do Apocalipse é essa mensagem que vai mostrando o final de tudo que é ruim, de tudo que é mal, de tudo que é triste, e o final de todas as guerras, incluindo essa que é a principal, e o início. Por isso que é uma mensagem especial e cheia de esperança. E o início dessa vida perfeita que nossos primeiros pais, Adão e Eva, tiveram, que foi interrompida, mas que Deus vai retomar. Bom, essa foi a última pergunta. Eu queria agradecer a vocês pelas perguntas. Eu queria ler um último verso para a gente poder concluir. Esse último verso está em Apocalipse capítulo 12. Eu convido vocês, então, a encontrarem aí
marca-página de vocês deve ter servido bastante, fomos e voltamos muitas vezes para esse capítulo. Dessa vez, eu quero convidar você para ler comigo o verso 11. Capítulo 12, verso 11. A gente falou dessa grande guerra, as armas do inimigo, o esforço de Deus para nos alertar. E aqui tem um aspecto importante no verso 11 que eu quero convidar você para ler comigo. Diz assim a palavra de Deus, falando sobre os nossos irmãos, o povo de Deus, as pessoas interessadas na palavra. Verso 11 diz: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Como é possível vencer? São armas poderosas, as armas do inimigo. Tanta gente já foi derrotada e tem sido derrotada, e será daqui para frente. Mas a Bíblia fala, no verso 11, de pessoas que venceram Satanás. É verdade que eu e você, limitados como somos, no meio dessa grande guerra, quando o inimigo chega e nos assalta, não temos como vencer sozinhos. Jesus se apegou à palavra para derrotar o inimigo no deserto. Mas o texto aqui está dizendo que eu e você, se quisermos ser vencedores contra o inimigo, podemos sim ser vencedores naquele que já o venceu no deserto, naquele que já o venceu em tantos momentos aqui nessa terra e o venceu na cruz também. O Cordeiro, Jesus Cristo, nós podemos vencer o inimigo por causa do sangue do Cordeiro. Essa é a ótima notícia que eu quero enfatizar nesse final. Você pode vencer. Quando o inimigo chega com astúcia, quando o inimigo chega com a mentira, quando ele chega com seu disfarce habilidoso, quando ele envia sobre você aquela tentação que, humanamente falando, é invencível, quando ele chega totalmente preparado para derrotar você, você pode se agarrar aos pés da cruz, você pode se conectar com Jesus Cristo. Ali nós encontramos na cruz o segredo da vitória, o Senhor Jesus, que morreu por mim e por você, que humildemente negou a si mesmo para levar avante o plano da salvação, derrotou o inimigo, garantiu a vitória para mim e para você. Quando eu olho para Jesus Cristo, que morreu na cruz, eu tenho ali uma lição de humildade, uma lição de entrega, uma lição de dependência de Deus. E essa humildade que eu vejo em Jesus, essa entrega, essa dependência de Deus, esse desejo de colocar a vontade de Deus acima da própria dele, porque ele disse: Senhor, olha, para mim seria bom que esse cálice se passasse, mas eu quero priorizar a tua vontade. Quando eu olho para essas características de Cristo na cruz, quando eu olho para o sangue do Cordeiro, eu posso, então, no relacionamento com Deus, ser humilde, ser dependente dele, pelo poder dele, subjugar o meu eu. Ele faz isso através do sangue de Cristo. E quando eu tenho esse relacionamento com Deus, eu venço Satanás por causa do sangue de Cristo, que perdoa as minhas falhas anteriores, as vezes que eu não estudei a palavra, as vezes que eu rejeitei o ensinamento. Ele apaga, ele perdoa essas falhas passadas e ele transforma a mim e a você a imagem e semelhança de Cristo Jesus. E nós podemos ser em Jesus mais do que vencedores. Podemos derrotar o inimigo por causa do sangue do Cordeiro. Oh, amigo, amiga, você que está chegando agora, essa é uma das muitas boas novas do Apocalipse. Você gostou? Essa é uma mensagem de esperança da palavra de Deus para você que está no meio dessa guerra, que às vezes pensa que não vai vencer, que às vezes imagina
que por causa das constantes quedas e fracassos não tem como superar. A boa notícia do estudo dessa noite é que há vitória para você, a vitória em Cristo. E eu quero orar com você nessa noite. Você que estudou a palavra, você que acompanhou a mensagem, você que ficou firme aí quando a internet caiu e está aí conosco, eu quero convidar você para cantar esse louvor que vai ser postado agora, a letra muito inspiradora, você cantar junto conosco. Mas depois desse louvor, eu quero fazer uma oração por você, tá bom? Vamos cantar agora, depois a gente vai concluir com uma oração.
Amém. Glórias a Deus. Vitória Jesus me deu no sangue que verteu. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, obrigado, Senhor, pela revelação da tua palavra. Obrigado porque o Apocalipse descortina esse cenário em relação à maior de todas as guerras. A Bíblia fala sobre as armas utilizadas, o potencial do inimigo, mas a Bíblia também fala que ele já foi derrotado por Cristo Jesus. E cada um de nós que tem acompanhado agora esse estudo, a tua palavra, ao nos apegarmos a Cristo, ao nos abraçarmos ao sacrifício da cruz, ao recebermos de Jesus a vitória, podemos então implementar isso em nossa vida prática e podemos vencer o teu inimigo para a tua honra e para a tua glória, Senhor. E nós oramos para que essa seja a experiência minha, de cada membro que já te serve há muito ou pouco tempo, e que seja também a experiência de cada amigo nosso, convidado, que está conosco nessa classe, que tem acompanhado a palavra, que tem crescido junto conosco. Oramos, Senhor, para que essa palavra permaneça frutificando em cada um dos corações dos amigos, estudantes da Bíblia, e para que eles tenham essa experiência poderosa contigo, ó Deus, e para que eles confiem em Ti, que, agarrados à Tua palavra e com a vida de intimidade com Cristo Jesus, podem ser no Senhor mais do que vencedores. Agora concluímos esse culto, essa classe, te agradecemos porque depois de uma falha no sinal, podemos retomar a transmissão e oramos para que a gente possa se encontrar juntos, contigo e uns com os outros no próximo domingo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos encerrando mais um estudo da nossa série e queremos agradecer a todos vocês que participaram aqui com a gente hoje, que tiveram paciência, voltaram aqui no link para a gente concluir esse tema tão importante. Não esqueça, você, amigo que está aqui estudando com a gente, vai receber da pessoa que te convidou uma lição para que você possa estar aí recapitulando e respondendo algumas perguntas, certo? E domingo nos encontramos aqui. Só que domingo será às 18 horas, tá? Então, marca aí na sua agenda, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para que você não perca nenhum tema dessa série que nós estamos estudando. Desejo a todos uma ótima noite. Fiquem com Deus.